Olá pessoal, tudo bom? Aqui Bruno Felisberto e hoje a conversa de hoje é sobre suscitação de dúvida. Suscitação de dúvida é um dos procedimentos cartorários sobre o qual as pessoas mais têm dúvida, tá? Então, primeiro, para entender sobre suscitação de dúvida, a gente tem que entender sobre qualificação registral. O que é a qualificação registral? Qualificação registral é um nome técnico para o que a gente popularmente conhece como análise. A gente sabe que toda vez que protocoliza algum título, algum documento para análise no registro de imóveis, na verdade esta análise, que via de regra são os 15 primeiros dias, a gente está prenotando, na verdade, para que seja feita a qualificação registral, ok? Qualificação registral ela será positiva ou negativa. Caso a qualificação registral seja positiva, ótimo, esse título ele segue a registro, tudo normal. Agora, se essa qualificação registral for negativa, significa que o registrador de imóveis ele encontrou alguns óbices ou alguns impedimentos ou algumas falhas a serem supridas naquele título para que aí sim ele possa aceder a registro. Então essas pendências ele elenca numa nota de devolução para que a parte possa suprir essas exigências. E uma vez supridas, ele aí sim, mediante uma nova qualificação registral, se qualificado positivamente, siga normalmente a registro. Mas e se a parte não concordar com uma ou todas essas pendências? O que ela pode fazer? Ela pode requerer ao oficial de registro de imóveis que suscite dúvida. Então, primeiro detalhe que eu tenho que dizer para vocês, não é a parte interessada que suscita dúvida, a parte interessada ela solicita ao registrador de imóveis que suscite dúvida. Bruno, é uma faculdade do registrador de imóveis suscitar dúvida? Não. A partir do momento que ele é provocado pela parte a suscitar dúvida, ele tem por obrigação fazer o encaminhamento ao juízo competente, que é a vara de registros públicos, né, a qual ele esteja vinculado, ou onde não existem as varas de registros públicos, geralmente em comarcas do interior, a vara de direção do foro, certo? Bom, o que é a suscitação de dúvida, então? A suscitação de dúvida é um procedimento através do qual a parte inconformada com uma ou com todas as pendências elencadas pelo registrador de imóveis, ela expõe os seus motivos pelos quais ela não concorda com aquelas pendências elencadas e requer ao registrador de imóveis que encaminhe aquele caso ao juízo competente para que este juiz competente determine se as exigências estão corretas ou não, certo? Então, se o juiz entender que as exigências do registrador foram corretas, ele julgará a dúvida procedente, é isso mesmo, ok? Se a dúvida for julgada procedente, é porque o registrador de imóveis tem razão. Lembrem-se, gente, que quem requer a suscitação de dúvida é o registrador de imóveis. Logo, se é ele que suscita a dúvida, se ele tiver razão, aquela dúvida foi julgada procedente, ok? Por outro lado, se ela for julgada improcedente, a dúvida improcedente é porque foi dada razão à parte interessada. A partir daí, o que acontece? O juiz volta aquele processo, aquele título, com a respectiva sentença para o registrador de imóveis para que ele faça o registro. Vocês devem estar se perguntando, mas o registrador de imóveis pode recorrer disso? Não, gente. O registrador de imóveis não pode recorrer porque ele não tem legitimidade processual. Por que ele não tem legitimidade processual? Porque ele não é parte, ele não tem interesse naquele feito. As únicas hipóteses onde o registrador de imóveis teria uma legitimidade para recorrer da sentença num procedimento de suscitação de dúvida é se aquela sentença tocasse na parte de emolumentos. Aí sim ele teria legitimidade para recorrer, porque aí ele é parte diretamente interessada. Caso contrário, não. Somente ele assiste o dever de dar cumprimento àquela sentença e fazer o registro conforme solicitado pela parte interessada. Então, algumas pessoas gostam de fazer uma comparação como se a suscitação de dúvida fosse uma espécie de recurso. Parece ser, mas não é exatamente uma forma de recurso, não é tipificado como uma forma de recurso. Um outro detalhe importante é que a suscitação de dúvida ela não faz coisa julgada material, ou seja, mesmo se a parte interessada vier a, entre aspas, perder no procedimento de suscitação de dúvida, ou seja, se ela não conseguir obter aquela satisfação
jurisdicional que ela buscava, ela pode sim, tranquilamente, através de uma ação judicial própria, discutir aquele mérito novamente, para somente nesse processo aí sim haver a questão da coisa julgada material. Um último detalhe sobre a suscitação de dúvida é que não cabe nela, justamente por ser um procedimento administrativo e não judicial, é o pedido de tutela de urgência, tá? Então, toda vez que você solicitar ao registrador de imóveis que suscite dúvida ao juízo competente, lembre-se que você não tem a opção de, naquele momento, solicitar a concessão de tutela de urgência, tá bom? Então, essa foi a conversa de hoje sobre suscitação de dúvida. Para mais vídeos e mais conversas, continue ligado aqui no canal.